Olá a todos amigos e amigas que nos acompanham em nosso canal no YouTube. Antes de iniciarmos a nossa conversa aqui neste canal, gostaria de pedir a todos aqueles maçons, não maçons, mas que gostam de ver os nossos vídeos, que façam aí a sua inscrição em nosso canal e nos ajudem a melhorar o conteúdo do canal. Hoje nós resolvemos falar da maçonaria. A maçonaria e a filantropia. Portanto, pediria aos maçons, não maçons, cunhadas, sobrinhos, que queiram assistir o vídeo, que assistam o vídeo, que façam sua inscrição e nos ajudem fazendo comentários, deixando um like, para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Ficaria muito agradecido a todos se assim o agissem. Bom, falando de filantropia, a filantropia, como princípio fundamental da maçonaria, é motivada pela religiosidade maçônica e o engajamento dos irmãos. A crença em Deus é um dos pilares como requisito para o ingresso na instituição. E isto tudo aliado aos princípios da fraternidade, da igualdade, pregada pela ordem maçônica, tendo como um papel de destaque a prática filantrópica. Isto porque a filantropia ela não está constituída para obter lucro pessoal de nenhuma das classes, senão ao contrário, suas arrecadações filantrópicas e seus recursos recolhidos se destinam ao bem-estar do ser humano, sem distinção de nacionalidade, sexo, religião ou raça. De forma que a caridade é uma das principais características da maçonaria. E a caridade é o princípio de doar seu tempo ou seu dinheiro para ajudar as pessoas que se têm como necessitado. Seja na loja, seja na comunidade local, seja nacionalmente ou até internacionalmente. A filantropia é de grande importância, porque busca mudanças positivas na sociedade, contribuindo para a construção de um mundo mais justo e igualitário. Além disto, a filantropia estratégica se destaca por ser uma forma de doação que se dá de maneira planejada, com foco na solução de problemas sociais específicos. Por ser a filantropia um dos compromissos da maçonaria perante a sociedade, o maçom tem a obrigação de entender, assim como o médico precisa entender o que é a medicina. Também um advogado que precisa saber o que é direito, um pedreiro que precisa saber como sentar um tijolo. Portanto, o maçom, ele precisa saber o que é maçonaria. Ora, como um profissional socorrista, ele pode salvar um acidentado sem saber as técnicas necessárias de socorro. Assim também, o maçom, para ajudar a sociedade, tem que ter o conhecimento e o espírito maçônico para tal fim. O maçom, ao ser iniciado nesta condição, ele é direcionado para o dever de buscar conhecimento maçônico, utilizando-o para o seu aperfeiçoamento moral, aperfeiçoamento da ética, e também de ser um fraterno, de ser uma pessoa fraterna. Entretanto, mais do que apenas aprender, deverá aplicar tais princípios em seu dia a dia, a fim de
promover o bem-estar da humanidade. Para isso, o maçom deve, sobretudo, entender o que é maçonaria e qual é o seu propósito. A maçonaria tem como conceito ser uma ordem fraternal de homens ligados por juramento, decorrente da fraternidade medieval de maçons operativos, aderindo a muitas de suas antigas regras, leis, costumes e lendas, que são leais ao governo civil em que ela existe, que inculca as virtudes morais e sociais pela aplicação simbólica dos instrumentos de trabalho dos pedreiros e por alegorias, palestras e obrigações, cujos membros são obrigados a respeitar os princípios de amor fraterno, de igualdade, de ajuda mútua e assistência, de sigilo e confiança. Tem como conceito ter também tem conceito como também os membros, cujos membros, esses são obrigados a respeitar tais princípios. Porque o respeito fraternal, a igualdade, a ajuda mútua e a assistência, como um sigilo de confiança, é ter modos secretos de reconhecimento para com o outro maçom, e quando este maçom esteja viajando pelo mundo, possa ser reconhecido, se encontrar em lojas, ou seja, em cada um que governa autocraticamente, cada loja dessa, ela é administrada por um mestre, assistida por vigilantes, onde os seus peticionários, após investigações particulares, em suas qualificações mentais, moral e física, são formalmente admitidos na sociedade em cerimônias secretas, baseadas em parte em velhas lendas da arte da maçonaria, da arte maçônica, de forma que podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a palavra maçonaria é formada em parte pelo sufixo aria, que designa uma ideia de oficina, denota coletividade em torno de uma atividade laboral, e que o termo ordem designa uma associação em que seus membros prestam obediência a determinadas regras. Já o significado fraternidade é uma forma de organização de pessoas que visam a responsabilidade de cada indivíduo, não apenas com seu próprio bem, mas, sobretudo, com o bem comum, em relação aos demais indivíduos e da sociedade como um todo. Quando se fala da virtude moral, filosoficamente, tal atitude surge a partir dos bons hábitos adotados pelo indivíduo, que torna o indivíduo capaz de praticar atos justos. Isto porque, em sendo maçom, ele segue os princípios maçônicos,
além de seguir a virtude social, que nada mais é do que a tolerância nos outros. O que devemos proibir a nós mesmos. É claro que não estamos diante de tolerância de ilegalidades. O que podemos entender é que o conceito de virtude social se resume em ser tolerante, em ter tolerância e a autorrestrição pessoal contra a tentação de nos valermos da coerção coletiva para fazer da sociedade um reflexo direto de nossas concepções de bem. A maçonaria, em seu sentido mais amplo, abrangente, é um sistema de moralidade e ética social. É uma filosofia de vida de caráter simples e fundamental, incorporando um humanitarismo amplo e, embora tratando a vida como uma experiência prática, subordina o material ao espiritual. É, portanto, amoral, mas não a moral farisaica, porque exige sanidade em vez de santidade. É também a tolerância, mas não a indiferença, porque busca a verdade, mas não define a verdade. Incentiva seus adeptos a pensar, mas não diz a eles o que pensar. Que despreza, a maçonaria despreza a ignorância, mas não reprova o ignorante. A maçonaria promove a educação, mas não propõe nenhum currículo. Ela abraça a liberdade política e a dignidade do homem, mas não tem plataforma ou propaganda política. Acredita sim na nobreza e utilidade da vida. Ela é modesta e não militante, sendo moderada, universal e liberal quanto ao permitir que cada indivíduo forme e expresse sua própria opinião. O mesmo sobre o que a maçonaria é, ou deveria ser, e convide-o a melhorá-la naquilo que você puder. Podemos dizer também que a maçonaria é um sistema de moralidade e ética social. Por quê? Por se tratar de uma doutrina calçada em princípios independentes, os quais são pautados pela moralidade e pela ética social. Ou seja, todas as regras individuais de condutas e costumes admitidos em sociedade. Isto porque o humanitarismo é uma doutrina que consiste em promover o bem-estar da humanidade, que é um dos principais pilares da doutrina maçônica. No que tange à liberdade política, a maçonaria busca o seu conceito por tratar-se da tranquilidade de espírito que provém da opinião de cada um que tem sobre a sua própria segurança. E para se ter essa liberdade, é preciso que o governo seja tal que um cidadão não possa temer. Em suma, podemos entender como maçonaria como sendo também uma associação de pessoas com objetivos próprios de uma oficina, ou seja, a reunião de homens e de bons costumes que trabalham com regras a serem obedecidas por todos da ordem.
alicerçadas no bem comum, fraternal, formando, portanto, uma doutrina de princípios independentes e pautados na observância da moral, cujos símbolos e alegorias que representam os instrumentos de trabalho dos maçons e pedreiros devem incutir no maçom as virtudes necessárias para que ele possa praticar atos justos em benefício da sociedade, como virtude social, promovendo o bem-estar da humanidade, pugnando pela liberdade política e a ponto de o cidadão não temer outro cidadão em razão de sua liberdade de opinião. O maçom, ele precisa entender que a maçonaria não faz filantropia, tampouco age na transformação política ou socorre a sociedade. A maçonaria é um ideal, um compilado de conhecimentos que visam a melhoria do homem maçom. E é um sistema moral, uma escola de moral. O filantropo é o agente que busca transformar as relações políticas e que socorre a sociedade, e que é o maçom agindo como um indivíduo evoluído. A maçonaria não tem o escopo de reformar a sociedade. A maçonaria procura homens bons e de excelente caráter, aprimorando-os e tornando-os melhores. Estes, sim, reformarão a sociedade. Neste aspecto, podemos dizer que a maçonaria, enquanto associação de maçons, procura homens bons para compor seus quadros. Já a maçonaria enquanto a maçonaria é um sistema de moralidade, aprimora o maçom. Incute nele as virtudes necessárias para poder praticar atos justos em benefício da sociedade, promovendo o bem-estar da humanidade. Se bem observarmos, estamos diante de 3 grandes pilares dos objetivos da maçonaria: iniciação, aprimoramento, prática junto à sociedade. Ou seja, a iniciação fica a cargo da maçonaria enquanto associação. O aprimoramento fica a cargo da doutrina maçônica enquanto uma escola moral. A prática junto à sociedade fica a cargo de cada maçom, em razão do seu compromisso firmado com a maçonaria no dia a dia no dia da sua iniciação. Portanto, a prática junto à sociedade, no dia da sua iniciação, você assume esse compromisso, de forma que ajudar o seu país a progredir é uma prática junto à sociedade. É o verdadeiro trabalho do maçom. Para isso, necessita ele, sobretudo, de constância e coragem. Para haver constância, é necessário coragem. A maçonaria congrega homens bons e de excelentes caráteres, dos mais variados níveis sociais, intelectuais, econômicos e profissionais. Em razão disso, e por corolário, não exigiria dos maçons grandes demonstrações de empenho em prol da sociedade. Precisamos entender que a missão do maçom, ele tem por objetivo fazer a sociedade feliz, mas não especifica qual tipo de atividade o maçom desenvolverá.
para atingir tais objetivos. O único fato necessário é exigir. Esse fato ele é exigível, é que essa atuação seja constante. Essa prática deve ser constante e não em espaços que sejam espaçadas. Não precisa, portanto, um maçom realizar grandes obras sociais, seja elas políticas, filantrópicas, etc. Pode e deve o maçom intervir em pequenos assuntos no seu dia a dia, com base nos princípios maçônicos. Afinal de contas, todo o esforço do maçom em prol do bem-estar da humanidade faz parte da sua missão. Mas, desde já, que seja constante, pois a falta da constância distancia o maçom da sua missão. Não se deve deixar de servir ao povo quando esse povo precisa de nossos serviços, de conduzindo-o sempre pelos caminhos da liberdade e da justiça. Este povo precisa de orientação, de apoio e, portanto, essa orientação e este apoio são os nossos serviços. Quando se fala de dever de servir, não há especificação de quando e como, exceto quando há a implicação de ser constante, ou seja, não se deixar de servir ao povo no serviço em prol do bem-estar da humanidade. Quanto aos caminhos da liberdade e da justiça, citamos os excertos. A maçonaria ela procura homens experimentados e de espíritos amadurecidos e resolutos, a fim de dar à humanidade condutores hábeis pelo estudo e implicáveis no cumprimento do dever. E mais, a maçonaria consagra o máximo respeito à liberdade de consciência, mas rechaça a liberdade de obedecer à indiferença, aos caprichos e até à covardia. Mais ainda, a justiça aconselha a defender os mais fracos contra os mais fortes, velar pela saúde pública, protegendo o presente sem comprometer o futuro, e não tentar administrar sozinho, pois não há pior governo que aquele que não se vê governar ou pelo menos governa. O maçom, em sua iniciação, ainda promete expressamente praticar solidariedade humana, amparando todos sem ostentação, sem vaidade, sem orgulho, com a verdadeira humildade maçônica. A solidariedade humana é a tal filantropia que, por sua vez, é o gênero do qual a caridade é espécie. Ser solidário é auxiliar alguém em algum propósito, seja por meio de ação assistencial, educacional, política, dentre muitas outras. É caminhar com o semelhante, enfrentando unidos os problemas. A solidariedade tem um sentido mais amplo que a caridade, visto que é demandada em razão de uma situação eminente, de uma situação específica a ser amenizada. A solidariedade é dever do maçom, seja ele demandado ou não. Uma vez iniciado, o maçom recebe seu avental de aprendiz, como símbolo de trabalho e de que deverá ter sempre uma vida ativa e laboriosa. O maçom, a partir de então,
deverá compreender e se preparar por meio de busca e de conhecimento maçônico, utilizando-se para o seu dessas ferramentas para o seu aperfeiçoamento moral. Uma vez este maçom preparado, deverá então o maçom aplicar tais princípios em seu dia a dia, a fim de promover o bem-estar da pátria e da humanidade, erigindo grandes templos a virtudes humana e enterrando todo o vício que subjuga a alma do homem. Meus irmãos, amigos e amigas, cunhadas, sobrinhos, todos vocês, para que não fique muito cansativo, vamos ficar por aqui, nos comprometendo em breve, estar postando mais um assunto a ser tratado pela maçonaria. Forte abraço a todos, um tríplice e fraternal abraço a todos e até a próxima.